Paz do Senhor a todos. A mensagem que eu quero vos trazer nessa noite nos fala sobre fé e medo. A palavra de Deus nos diz que ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé, meus irmãos, é um estilo que determina todo o nosso comportamento. Por isso nós devemos ficar atentos a isso. A fé, meus irmãos, ela é uma aplicação prática daquilo que se crê. Ela determina também o nosso pensamento e as nossas ações. Enquanto a fé, meus irmãos, é tudo isso, o medo, ele nos faz, meus irmãos, duvidar da providência divina. Ele nos distancia, meus irmãos, da vontade do divino Deus. O medo, ele nos traz perdas, mas a fé, ela nos faz avançar. A fé nos faz, meus irmãos, mais forte. A fé nos torna mais capazes. A fé, meus irmãos, ela é tão importante porque ela nos faz persistir, porque ela nos dá certeza que nós triunfaremos. A fé, meus irmãos, ela fortifica nossas muralhas e ela nos faz compreender também que temos torres que podemos vigiar. Mas o medo destrói os nossos muros da confiança e faz nós esquecermos que temos torres. Sabemos, meus irmãos, que Deus, no seu grande amor para conosco, Ele nos permite que nós venhamos ter fé, que nós venhamos ter a confiança na sua pessoa. Quando nós temos a fé, meus irmãos, a gente reconhece que realmente há uma incessante batalha entre as forças que vêm nos debilitar. Mas a fé nos faz acreditar também, meus irmãos, que há forças que nos fortalecem. E sabemos que essas forças, elas vêm de Deus, do Pai das luzes, do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concedeu a graça infinita de crermos em seu nome. Como disse, meus irmãos, o medo nos traz perdas. O medo, meus irmãos, ele enegrece a providência divina na nossa mente e no nosso coração. E ele nos torna, meus irmãos, que nós venhamos pensar que nós somos as pessoas mais rebaixadas, que não temos condição de reagir. Mas a fé diz, sim, você pode reagir. Você pode vencer. Tem um pensamento aqui, meus irmãos, que nos fala que grandes atos da fé raramente nasce de um cálculo sereno. Não foi, meus irmãos, pela lógica que levou Moisés a erguer o seu cajado na beira do Mar Vermelho, mas sim pela fé. Acredite, irmãos, que não foi uma pesquisa médica que convenceu a Naamã a mergulhar 7 vezes
no Rio Jordão para receber a cura. Claro, meus irmãos, que teve a insistência de pessoas de fé, que provocou naquele homem uma fé capaz de acreditar que o seu corpo se tornaria limpo. Não foi, meus irmãos, o senso comum que fez Paulo abandonar a lei e abraçar a graça, mas foi a fé que fez ele entender que a graça lhe tornaria mais forte, que a graça lhe tornaria mais capaz, que a graça lhe tornaria o maior representante do cristianismo em todos os séculos. Tenhamos fé, meus irmãos. Tenhamos confiança em Deus. Não deixamos o medo nos intimidar, mas que a nossa fé faça-nos avançar em direção às promessas do divino Deus que é dada para nós. O medo, ele nos rouba, meus irmãos. Ele nos rouba aquilo de bom que Deus já determinou para nossas vidas. Mas a fé, meus irmãos, faz-nos acreditar e faz-nos tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que foi nos dado. Que nessa noite o Senhor, ele venha a vós abençoar. Tem outro pensamento que aqui, meus irmãos, que eu escrevi. Não foi um comitê confiante que orou numa pequena sala em Jerusalém para que Pedro fosse solto. Mas está lá no Atos escrito que eram pessoas medrosas e temerosas que estavam à escondida, meus irmãos, a orar para que Pedro, meus irmãos, não fosse um novo Marte. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo assim, meus irmãos, a fé deles o fez vencedores. Mesmo eles, mesmo não acreditando, quando alguém bateu a janela daquela casa onde eles estavam reunidos e disse: eu sou Pedro. Mas todos não acreditaram, somente uma menina acreditou. Enquanto uma pessoa acredita, meus irmãos, pela fé, ele contagia a todas outras pessoas. E há uma alegria imensa, como houve ali, meus irmãos, entre aqueles que buscavam. E agora viam Pedro em pessoas, em carne e osso no meio deles, para anunciar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. A igreja, meus irmãos, naquele momento ela não tinha opções. Era uma congregação que não tinha quem apelar para as autoridades para tirar Pedro, porque as autoridades estavam contra ele. Eles apelaram diretamente a Deus pela fé, e Deus ouviu as suas orações. Nunca eles foram mais fortes como naquele momento. No começo de cada ato de fé, meus irmãos, sempre há uma semente de medo. Mas a fé supera tudo. A fé nos faz superar todas as coisas. Coisas grandes e coisas pequenas. Coisas difíceis e coisas fáceis. A fé nos torna, meus irmãos, fortes quando nós estamos doentes. Que acreditamos que seremos curados. A fé nos torna, meus irmãos, fortes quando o medo nos diz que não dá para nós, que as coisas não vão acontecer, mas a fé diz: vai acontecer, vai superar, vai vencer, vai triunfar. E esse é o recado de Deus para você nessa noite. Você triunfará.
porque pela fé nós vencemos tudo e todos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe agora, é a minha oração. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor seja com vossos negócios, com sua empresa, que o Senhor os torne vencedores em tudo e com medo seja derrotado pela fé, no nome de Jesus. Amém e amém.